Seja muito bem-vinda. Nessa aula você vai aprender o passo a passo para transformar as suas feridas, as suas inseguranças em autoconfiança, em coragem, em liberdade, no caminho para você ser apenas quem você é mesmo, sem medo de julgamentos. Aqui hoje a gente vai ver como constitui os medos femininos, a coragem, como você chega até desenvolver essa ação. Então, acompanhem comigo. Para quem não me conhece, eu sou a Yasmine, terapeuta floral e mentora de mulheres. Eu atendo apenas mulheres. E por que isso, né? Porque nós, mulheres, nós vivemos em uma sociedade que é machista, que é patriarcal. E por isso a gente carrega muitas marcas, muitas dores, muitas feridas que só nós entendemos, que só nós conseguimos experimentar, vivenciar isso na vida. E foi por isso que eu decidi atender apenas mulheres, como uma forma de transformar essa sociedade, de transformar esse lugar que a gente vive num mundo melhor para nós, mulheres. E por que, né, que a gente passa por situações tão similares? Porque a gente vive numa sociedade que é para homens. Uma sociedade machista e patriarcal, ela é pensada apenas por homens, para homens, onde homens têm vantagens. E você sabe disso. Ao longo que da aula, vou dar vários exemplos que você vai perceber nesse lugar de desvantagem. A gente pode, inclusive, citar exemplos de que mulheres morrem todos os dias apenas por ser mulheres. A gente está mais exposta à violência. A gente, desde pequena, é educada para agradar, para servir ao outro. Repara bem, a gente for pegar desde criancinha, quais são as brincadeiras das meninas? Principalmente, agora isso vem mudando, a gente vem debatendo mais essas questões. A nossa, a nossa geração, a última geração, as duas últimas para cá, vem discutindo isso e ampliando as formas de educação. Mas até a geração dos nossos pais, né, do meu pai, da minha mãe, avó, avô, isso ainda era muito forte. As mulheres são educadas, eram educadas para brincar desde cedo de casinha, de boneca, para sempre estar mais dentro de casa, sempre mais recatada, mais quietinha, sem expor muita opinião, sem gritar muito, sem falar muito alto. Sempre a mulher é reprimida, desde muito cedo. E os homens não. Os meninos, as brincadeiras, eles são motivados a brincar na rua, a pular, a estimular a criatividade, a ser super-herói, a subir nas árvores, né? Não que meninas não façam isso, mas são menos estimuladas a isso. Não, não pode brincar muito com o menino, porque pode ser perigoso. E aí vai crescendo, né? E a gente vai crescendo dessa forma. Não só sendo falado para a gente que a gente precisa estar em casa, cuidar, demonstrado isso através das brincadeiras, dos programas de televisão, né? Principalmente nossa geração cresceu vendo muita televisão, né? E hoje a internet aí. Mas também com os nossos exemplos. Como que é as mulheres da sua família? Como elas se comportam? Como? Me conta. Às vezes você não ouviu diretamente se a mulher só pode ficar em casa e tem que agradar todo mundo, tem que fazer a vontade e os desejos do marido. Às vezes você não ouviu isso dessa forma, mas você viveu, você viu a sua mãe, a sua avó, as suas tias, de repente, servindo o marido a janta no prato quando ele chegava do trabalho, ou ela trabalhado o dia inteiro e à noite ela que ia organizar a casa, ela que ia fazer a comida, ela que ia lavar a roupa, enquanto o marido só sentava, esperava e assistia televisão. Isso tudo está sendo ensinado para a gente, que a gente precisa agradar, que a gente precisa servir. E a gente vai crescendo com isso muito bem demarcado. Aí a gente vai para a adolescência, para o mercado de trabalho, isso
continua. As demandas no mundo do trabalho também sobrecarregam as mulheres. Não só porque a gente precisa ter dupla jornada, tripla jornada, dar conta do filho, da casa, do trabalho, mas apenas no próprio trabalho tem a sobrecarga que é mental, que isso sufoca a gente, tem deixado as mulheres cada vez mais cansadas, principalmente depois da pandemia. Esse trabalho de organização de rotina, de casa, de cuidar das outras pessoas, dos idosos, das crianças, dos doentes. Quem faz isso são sempre as mulheres. E por isso a gente vai crescendo com essas feridas, com isso muito bem marcado em nós, de que como se a gente pegasse essa responsabilidade para a gente mesmo. E aí a gente tem, vou começar aqui o compartilhamento, para mostrar para vocês as três grandes feridas femininas. Com o passar do tempo que eu fui atendendo mulheres, eu fui tendo a oportunidade, eu sempre tive essa veia muito da pesquisa, né? E aí eu fui pesquisando, fazendo um levantamento das demandas que elas traziam, dos problemas, das dificuldades. E eu fui chegando à conclusão de que existem três grandes feridas. Porque a queixa, ela nunca vem assim, nossa, eu sou muito insegura, eu me cobro demais. Às vezes a mulher percebe depois que a gente vai conversando, vai perguntando como é que é o dia a dia, como é que é aquele problema. Mas as queixas são essas aqui, ó. Eu sinto culpa, eu tenho raiva, eu não tenho paciência para nada. Quando eu ver, eu já estou supitando de nervoso. Aí eu quero passar na frente de todo mundo e fazer as coisas sozinhas, porque se eu não fizer, as coisas não ficam boas. O perfeccionismo muito grande. Mas ao mesmo tempo também tem uma insegurança no trabalho. Às vezes sabe que estudou, sabe fazer aquilo, já está naquele trabalho já faz 10 anos, mas bate uma insegurança. Então, eu identifiquei essas três grandes feridas das mulheres hoje: a baixa autoestima, a insegurança e a autocobrança muito grande. As mulheres estão cada vez com menos energia, com tristeza, sentindo apatia e ansiedade, depressiva, tendo crises muitas vezes, não conseguindo identificar da onde que vem tudo isso. E vem dessas três grandes feridas. Por quê? Por conta de todas essas questões que são comuns a nós, por conta da sociedade que nos fala o tempo todo que a gente precisa dar conta, que a gente precisa agradar os outros, de que é melhor, é mais fácil, talvez, você ficar quietinha, guardar a sua opinião e fazer o que seu esposo quer, fazer o que seu chefe está mandando, né? Como é que é aquele ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Normalmente, quem que está obedecendo? São mulheres. E quem está mandando são homens. E a gente vai introjetando essa lógica de que a gente tem que dar conta, que tem que dar conta dos filhos, que tem que dar conta do trabalho, que tem que dar conta da casa, e que em cada área dessa tem que ser tudo perfeito. Porque mulher é multitarefa. Vocês já viram falar isso, né? Mulher tem atenção para várias coisas. A mulher, gente, ela não nasceu superdotada. É porque a gente foi educada e treinada para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É exigido muito da mulher desde muito cedo. E aí também tem aquele discurso, que a mulher amadurece primeiro. Mulher não amadurece primeiro. É exigido de nós com que amadurecemos primeiro. Principalmente, quando a menina menstrua, já não pode brincar mais, já não pode sair, já tem que ficar mais em casa, porque pode engravidar, porque não pode, a menstruação pode incomodar, tem que esconder, como se ser mulher fosse vergonhoso. E por isso que muitas mulheres carregam essas feridas
da autocobrança, da insegurança, da baixa autoestima. A gente mesmo se cobra porque a gente cresceu vendo, ouvindo, sentindo na pele que só por ser mulher a gente precisa fazer mais. E a gente vai se cobrando. Só que isso vai nos deixando cada vez mais insegura. Porque se eu sempre tenho que fazer mais, tudo que eu faço não é suficiente, aí eu acho que é porque eu sou menos, eu valho menos, eu não sou tão boa assim naquilo que eu estou fazendo. Percebe que é um ciclo que ele vai se retroalimentando e você não consegue sair dele. Aí é onde sente tristeza, apatia, porque vai fazendo já as coisas meio que no automático. Não consegue dizer não por conta da baixa autoestima, dessa primeira ferida aqui. Porque desde muito cedo, você foi ouvindo coisas do tipo, desde quando a gente é criança, fica quieta, ou você quis dar uma opinião, você quis mostrar uma coisa para o seu pai, para sua mãe, e eles estavam ocupados. Vai para lá, menina, agora não é hora. E você foi aprendendo a se calar. Você foi sendo treinada a não ter opinião. Você foi sendo treinada a agradar, a ficar em silêncio para as pessoas te amarem, para as pessoas te darem atenção. A gente desenvolve, a maioria das mulheres desenvolve a síndrome da boazinha, quer sempre agradar todo mundo, quer sempre estar disponível, é sempre muito disposta a ajudar todo mundo. Só que isso tem um grande perigo para a gente. É muito bom você poder ajudar, você ser caridosa, desde que isso não fira a você mesmo. Só que o que acontece com a maioria das mulheres é que elas ultrapassam esse limite. Elas não conseguem saber o que é realmente uma ajuda, ou quando já começa a ultrapassar todos os limites, já passou por cima daquilo que faz bem para você. Você deixa de fazer as coisas para você para fazer para os outros. Você deixa coisas simples. Você deixa de cozinhar, às vezes, aquilo que você gosta de comer para cozinhar aquilo que o marido gosta, que os filhos gostam. E você vai sempre se deixando para depois. Ah, eu não tenho tempo para mim, porque antes eu preciso arrumar a casa, antes eu preciso cuidar dos meus filhos. Ah, eu não posso sair porque eu sinto culpada se eu deixo meus filhos. A mulher está sempre deixando, está sempre abrindo mão. E isso, a autoestima vai lá para baixo. E a insegurança aumenta. É inversamente proporcional. A insegurança aumenta e a autoestima baixa. E a autocobrança aumenta. Percebe? E essas três feridas é a causadora disso tudo aqui, ó. E muito mais. Insegurança na relação amorosa, porque na insegurança a gente tem também a questão da autoimagem. Não só insegurança com relação a seu corpo, mas também a dificuldade que a mulher sente em comunicar aquilo que ela quer de um relacionamento. Porque ela acha a síndrome da boazinha, né? Que se ela fizer tudo que a pessoa quer, a pessoa vai ficar, vai amar ela. Só que nisso, a pessoa, o companheiro, o esposo, o namorado, não tá amando essa mulher. Ele tá amando o personagem que ela tá criando. Sem perceber, gente, isso é inconsciente, porque a gente foi educado dessa forma. Ai, desculpa. A gente foi educado a agradar, a fazer as coisas para que as pessoas pudessem gostar da gente, mesmo que isso nos custasse o que a gente gosta, a nossa opinião. E aí pode chegar num ponto que você já está num relacionamento há muito tempo e você não consegue mais dizer para a pessoa
como você se sente, o que que é importante para você, que às vezes é importante para você ter mais carinho, mais toque, mais abraço, mais beijo. Às vezes é importante para você sentar um dia da semana e só conversar olho no olho, sem celular, sem televisão. Opa. E aí isso vai trazendo insegurança. Você não consegue comunicar, o outro também não está entendendo, porque desde o início ele amou aquilo que você apresentou. E aí, gente, isso não é culpa da mulher. Isso é produto dessa construção social que cobra apenas da mulher, que exige apenas da mulher, que tem um padrão. Existem códigos invisíveis de como ser a mulher perfeita, como ser, como ter o corpo perfeito, como ser uma boa mãe, como ser uma ótima profissional, mas você tem que fazer tudo isso de salto alto e sendo também uma ótima esposa, porque senão o homem vai procurar outra na rua. E aí vem sendo construído isso desde sempre, desde que a gente vive nessa sociedade machista e patriarcal. E isso vem sendo discutido há pouco tempo. Por isso a gente traz essas feridas muito em nós. E aí, como faz? Como eu consigo desenvolver uma segurança interna, uma coragem e a autoconfiança para ser apenas você? Aqui a gente entra no medo, porque aquela ferida da insegurança, ela sustenta essas outras. E mulher tem muito medo, muitos medos irreais. Então, eu trouxe aqui como o medo funciona, para a gente entender essa principal ferida que as mulheres carregam. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai ver o contrário desse medo, como que a gente rompe com esse medo. Só que para isso, a gente precisa entender como que ele funciona na gente, como que funciona na nossa cabeça, no nosso corpo. A primeira lei do medo é que ele é uma emoção básica. Todo ser humano sente medo. O medo, ele é uma emoção que serve, que serviu muito e ainda serve para nos proteger, para evoluir a nossa espécie. Pensa lá atrás, lá na época das cavernas, como que a gente sobreviveu a tantas coisas que existiam? Porque a gente tinha medo. O ser humano e os animais também têm esse lado instintivo de saber quando alguma coisa ameaça a nossa vida. O medo, ele é essa emoção básica para nos proteger da morte. Então, o medo é ruim? O medo não é ruim. Pensando nessa primeira lei, que o medo serve para nos proteger. A segunda lei é que por trás de todo medo está o medo de perder algo que você valoriza. Não necessariamente você, por exemplo, começa a pensar nos seus medos, do que você tem medo. A maioria das mulheres que eu atendo traz um medo, uma insegurança muito em relação ao trabalho. Medo de perder o emprego, medo de não ser boa o suficiente, medo de passar alguma situação apertada financeiramente. Então, o primeiro medo é sempre relacionado ao emprego, por exemplo. Tenho medo de ser demitida. Mas por trás desse medo de ser demitida, na verdade, não é medo de perder aquele emprego, porque às vezes você nem gosta tanto assim daquele emprego. O medo que está por trás é o medo do que as pessoas vão falar, porque você valoriza a sua imagem, por exemplo. Você valoriza a sua carreira, não necessariamente naquela empresa. Às vezes você valoriza a estabilidade que aquele trabalho te dá, e não necessariamente o trabalho em si, entende?
Então, ele está sempre protegendo alguma coisa que você dá valor. A terceira lei é que existem dois tipos de medo. O medo que realmente é o real, é o autêntico. E aquele medo que é só da nossa cabeça mesmo. Aquelas coisas que a gente vai criando, sabe? O medo real é esse medo que a gente sente no corpo, principalmente, quando realmente tem um perigo de vida. Quando aqui, eu tô morando num bairro novo, novo para mim, né? Porque o bairro é antigo na cidade. E tem muita movimentação na rua. É uma coisa que eu até tô estranhando, ainda tô acostumando. Tem vezes que tá quietinho, hoje tá quietinho. Tem vezes que tem muito movimento de morador de rua, muito movimento de usuário de droga. Então, por exemplo, se eu sair, não tenho esse hábito, mas se eu quiser sair à noite para ir comprar alguma coisa e de repente passar alguém que eu não conheço, que eu não sei quem é, no bairro que eu moro, eu vou ficar com medo. Eu vou sentir essa sensação de perigo, de que algo possa acontecer contra a minha vida, principalmente por ser mulher, que a gente conversou agora mesmo, nessa sociedade. E o medo das mulheres, às vezes, não é nem de morrer, é de ser violentada sexualmente. Então, eu sinto esse perigo real se eu sair aqui no meu bairro de madrugada, por exemplo, sozinha. Isso é um perigo real, que está protegendo a minha vida de alguma forma. E o perigo irreal é aquele fruto da nossa imaginação. É, por exemplo, eu ter medo de não dar conta. Essa coisa bem abstrata. Nossa, eu tenho medo de não dar conta daquele serviço. Será que eu vou conseguir fazer aquela reunião? Será que eu vou dar conta de ser uma boa mãe? Será que eu vou dar conta de, sei lá, de cuidar de tudo como eu pensei na minha cabeça? Ou medo do que os outros vão falar. O medo não é nem de você dar conta ou não. O medo é do julgamento das pessoas. Mas o que vão falar? Isso é um medo irreal. Ele não traz risco, perigo nenhum para a gente. Só que entramos na quarta lei, que o que você sente é real. Independente se o medo é realmente um perigo autêntico ou real, o que você sente no seu corpo, o que você pensa é real. O seu sentimento, a sua sensação, o seu corpo pronto para correr, sabe? Isso é sempre real. Por isso que a gente tem que saber lidar, porque o medo ele pode desencadear diversas outras emoções e doenças no nosso corpo. A quinta lei, todo medo tem uma intenção positiva de nos proteger. Isso tem a ver com a lá primeira lei que a gente já conversou. A gente nasce com dois medos, de cair e de ser abandonados. Os outros medos a gente aprende. Quando a gente é bebê, a gente tem medo de ser abandonado, porque a gente instintivamente sabe, porque se a gente ficar sozinho, a gente não vai sobreviver, a gente não é igual a outros animais que podem, que conseguem viver, sobreviver sozinhos desde muito cedo. O ser humano não. Ele precisa de proteção, ele precisa de cuidado. E quando a mãe some da vista do bebê, tem essa ansiedade da separação, né, que chama, porque ele simplesmente acha que a gente não vai mais voltar. Eu tenho um bebê e ele até já saiu dessa fase, que já está com quase 2 anos. Mas ele, todos nós temos esse medo aqui de ser abandonado, de ficar sozinho. Então, esses são os nossos medos, os medos que a gente realmente tem, que existe, que a gente nasce com ele. Os outros a gente aprende por experiência, trauma, repetição ou informação. Experiência e trauma. Às vezes aconteceu alguma coisa que nos deixou com medo. Você teve alguma experiência ruim, você foi assaltado e agora você morre de medo de sair sozinha na rua. Isso é um trauma, uma experiência que você teve. Às vezes você tem medo por repetição. Você já apanhou tanto quando era pequena, às vezes seu pai e sua mãe sempre corrigiu você batendo. E isso era muito comum, né? Então, muitas temos esse medo de repetição. Você não podia falar nada, você não podia expor sua opinião, você não podia sequer
É abrir a boca que você apanhava. Você aprendeu que você não pode falar, que sua voz não é importante e que ainda isso tira toda a ordem da casa. Você pode ter medo por informação, principalmente hoje, com os jornais sensacionalistas, não só com os jornais, com a internet mesmo, né? Informação de que está perigoso, de que o número de assaltos aumentaram, e o número de roubos, e o tráfico, e as mortes violentas, e não. Isso tudo, informação, pode te trazendo medo. E você pode, inclusive, desenvolver uma síndrome do pânico, não quiser mais nem sair de casa. Medo por informação. Todos a gente aprende durante a vida. E o medo, ele pode ser prazeroso, se a gente souber que a gente está segura. Como o medo que a gente sente, o friozinho na barriga. Eu não gosto nem de falar que é medo. Quando, por exemplo, a gente vai fazer um esporte radical, que dá aquele medinho, aquela sensação assim de adrenalina, aquilo no corpo, ele é um medo. Ele libera, né, aquela adrenalina. Mas a gente sabe que está seguro. A gente sabe que no esporte a gente está protegido, a gente está com capacete, sei lá, se eu vou pular de bungee jump. Eu sei que aquela corda é segura, eu contratei uma empresa que é de confiança. Então, mesmo assim, eu me arrisco, eu me exponho, porque eu me sinto segura, mesmo que eu estou com medo. E a nono, a gente pode induzir o medo com as nossas narrativas internas, que tem tudo a ver com aquele medo irreal que a gente conversou. A gente vai criando as coisas na nossa cabeça. Por exemplo, eu preciso muito ter uma conversa difícil com meu esposo, mas eu fico com medo. Porque aí, se eu falar que eu não concordo de fazer daquela forma que ele tinha falado, ele pode pensar que é porque eu quero fazer daquele outro jeito, e aí ele vai lembrar daquela briga que a gente teve lá em 1900 e bolinha, e aí vai meter a mãe dele no meio de novo, e aí você começa a criar um tanto de coisa na sua cabeça, e o medo vai aumentando, e aí você nem fala nada. Você não discute, você nem começa, nem pensa mais na possibilidade de tanto medo que você mesmo criou dentro de você. E agora? A gente já viu como que o medo funciona. Deixa eu desligar aqui o Instagram. A gente já percebeu como que o medo age. A gente já conhece essa emoção. Agora a gente precisa desenvolver a coragem. E o que é a coragem, gente? O que para você é coragem? Coragem, o significado mesmo da palavra, é agir com o coração. Agir aquilo que realmente vem de dentro. É uma ação. Alguém que fala em público, para você é corajoso? Uma mulher que se divorcia? Quem consegue dizer não quando realmente quer dizer não? Quem sai sozinho? Quem viaja sozinho? A mulher que dirige é corajosa? Em qualquer dessas situações, ou qualquer uma que você citar para mim, que você acha um ato corajoso, vai ser, vai ter essa raiz aqui, ó, isso aqui em comum. Permitir sentir, se expor. A coragem nada mais é do que estar vulnerável. Não no sentido, quando a gente fala vulnerável, às vezes dá uma sensação de que você vai estar exposto a tudo e qualquer coisa. E não é isso. A vulnerabilidade é você se permitir a experienciar a vida, a se colocar nessas situações. Aqui, alguém que fala em público. De alguma forma, essa pessoa se permitiu ser vista. Ela aproveitou essa oportunidade para aprender, para treinar, para conseguir expor uma ideia que ela teve e que pode ajudar muita gente, por exemplo. O medo, gente, ele é uma proteção. Ele é uma emoção básica que serve para nos proteger. Só que quando a gente vai criando esses medos irreais, que não é aquele medo autêntico que protege a vida, a gente também vai se protegendo das coisas boas da vida, das experiências positivas da vida. E a gente vai deixando de viver.
tanto as coisas ruins como as coisas boas. E desenvolver a coragem não é só assim. A gente ouve muito falar assim: ah, mas não vai deixar de sentir medo, vai com medo mesmo. Isso não deixa de ser verdade. Realmente, não vai deixar de sentir medo, então vai com medo mesmo. Mas não é simples, não é simples assim. Porque você precisa confiar. E essa confiança, ela é gradual. Ela é à medida que você vai se expondo, vai deixando se vulnerabilizar diante das situações. E você viu que deu certo. Ah, eu vou aproveitar essa oportunidade aqui de falar em público. Aí eu fiz. Às vezes não é nem assim, gente. Ah, 40 pessoas. Não, às vezes é ali duas amigas minhas que eu nunca falei sobre aquele assunto e comecei. Antes eu não falava, agora eu estou falando para aquelas duas amigas. E é uma exposição, eu me deixo ser vista. À medida que eu me coloco nessas situações, nessas experiências, eu vou ganhando confiança. Tanto a autoconfiança, a confiança em mim mesma, como também a confiança no outro. Eu percebi que eu falei aquelas situações para aquelas amigas e elas foram solidárias. Elas me escutaram. Então, eu vou confiando nelas, eu vou me abrindo mais, eu vou adquirindo experiência, eu vou confiando em mim. A confiança, ela é gradual, mas a coragem, ela vem antes. Ela é o primeiro passo, ela é essa primeira ação. Só que o que está envolvido para a gente dar esse passo são muitas coisas, não é só ir com medo mesmo e pronto. Toma um shot de coragem e vai. Não existe, né? Então, como é, na verdade, esse caminho para chegar na coragem? Primeiro, a gente tem que entender que esse multifatores aqui, ó, essa rede, essa teia, que existe o medo, existe a vergonha e existe a culpa. Esses três aqui, eles sempre vão estar juntos. O medo de se expor, o medo do que o outro vai pensar, tem muito a ver com a vergonha de que o outro vai pensar com uma situação, não só uma situação de vergonha, de vexatória, mas de vergonha justamente pelo fato de você estar expondo algo que você nunca expôs antes, que você nunca fez antes. E a culpa também vem muito junto. Porque, de toda forma, é igual aquele ditado: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. De alguma forma, a mulher vai sentir culpa. De alguma forma, isso daqui é da a pesquisadora Brené Brown, ela fala muito sobre isso, dessa teia da vergonha que envolve as mulheres. Porque, de alguma maneira, a mulher é pega nessa teia por conta da sociedade que a gente vive. De alguma forma, a gente vai sentir vergonha e culpa e medo. Essas três emoções, elas estão vinculadas. Por exemplo, eu vou sentir culpada se eu não desempenhar um papel de mãe perfeita. A mãe perfeita na nossa sociedade é aquela que dá atenção para o filho, que está sempre à disposição, que é atenciosa, que é amorosa. Só que essa mãe, ela é mulher. E como mulher nessa sociedade, ela também precisa sair para trabalhar fora. Por quê? Hoje, as mulheres trabalham fora. Se ela for trabalhar fora, que exemplo que ela está dando para o filho dela, para a filha, que mulher fica em casa? Não, tem que trabalhar fora. Aí ela vai trabalhar fora, porque ela quer, porque ela foi educada também para isso, porque ela se sente bem trabalhando. Só que ela fica com culpa, porque ela não está dando atenção que ela gostaria, o que ela deveria, que a sociedade fala para ela que ela precisa de dar atenção para o filho. E aí eu fico nesse sentimento. Aí chega alguém e pergunta: nossa, você está trabalhando, você voltou a trabalhar? Quem é seu filho? Aí você sente vergonha. Aí você fica com medo do seu filho nem gostar tanto assim mais de você. E sempre vai ter alguma coisa. A mulher, ela é cercada por essa teia. E é um grande erro a gente tentar lidar com essas situações sozinha, não pedir ajuda, de ficar guardando essas vergonhas, essas culpas para a gente, como se ninguém mais passasse isso. É uma situação que é feminina.
Todas as mulheres já sentiram vergonha, todas as mulheres já sentiram culpa, todas as mulheres já sentiram medo. E não pedir ajuda vai te prejudicar. Outro erro que a gente comete é achando que vai ter apenas uma solução para finalmente romper com esse medo, ter coragem de fazer as coisas que eu quero, de me mostrar, de dizer não quando eu realmente quiser dizer não. E a solução, ela não é única. E esse é um dos grandes erros. É por isso que eu sempre, né, eu trago na minha forma de trabalhar 3 fundamentos. Eu sou terapeuta floral, então um dos fundamentos são os florais de Bach. É o conhecimento que o Dr. Bach trouxe para a gente, de sempre ver a causa daquilo que a pessoa está sentindo, de sempre tratar e cuidar a pessoa integralmente, e não só a doença, né? O Dr. Bach era médico, então, ele sempre falava sobre isso, né? Nas pesquisas, ele constatava isso, que o que a gente curava, o que curava a gente, era a forma como a gente via o mundo, interpretava o mundo, como a gente lidava com aquela situação. E a gente curava não aquela doença, a gente não elimina a doença, a gente aumenta a vibração energética de todas as qualidades que a pessoa tem. E automaticamente aquela doença, aquele sentimento ruim vai sendo levado embora. Isso é um fundamento, uma forma, uma solução. Mas para lidar com essa teia que cerca nós mulheres e que deixa a gente com medo, com vergonha, com culpa e autocobrança e baixa autoestima e uma insegurança muito grande, não vai resolver apenas uma solução. E aí, qual que é o melhor caminho? Então, vamos aqui começar a recapitular. Tendo em vista que os problemas são coletivos, é o nosso ponto de partida. Só de entender que isso tudo que você sente não é apenas seu, não é culpa sua. Você não está com medo porque você é fraca, porque você, ou então você não foi capaz. Você está sentindo culpa porque você é incompetente. Não, não é culpa sua. Esses problemas são coletivos, são nossos, femininos. Entendendo isso, o segundo passo é pedir ajuda. Por quê? São questões complexas. Então, provavelmente, eu não vou conseguir sair tão fácil sozinha. Eu preciso pedir ajuda, principalmente se isso já chegou no meu corpo físico, se eu já estou com depressão, se eu já estou apática, se eu estou sempre triste, eu não vejo mais motivo para viver, tudo está sem graça, estou sentindo uma sensação de vazio, eu estou muito impaciente, estou com fibromialgia, meu corpo inteiro dói, eu já estou com crise de ansiedade, de medo, de pânico, alguma situação que eu vivi que me trouxe um trauma ou que reavivou algum trauma da minha infância. Então, eu preciso pedir ajuda. Terceiro passo, vulnerabilizar-se. É estar disposta, a Brené Brown coloca, é estar na arena da vida. Acho muito bonita essa forma como ela traz. É estar realmente aí para viver, sabe? É viver realmente no sentido de estar disposta a experienciar a matéria, a viver realmente, a se entregar às experiências. E não precisa, gente, vulnerabilizar-se. Então, eu vou contar a minha vida para todo mundo. Não é isso. Não é se expor. Então eu vou a vida louca mesmo e vou sair aqui no meu bairro de madrugada e é isso, vou sentir um vento na cara. Não é isso. É viver aquela experiência realmente estando presente, realmente se entregando àquela situação. E a vulnerabilidade é o que vai te trazer a coragem. É aquele pouquinho. É aquela conversa com uma amiga. Antes de expor, por exemplo, eu tô com uma super ideia no trabalho e já faz muito tempo que eu tenho essa ideia.
E as pessoas sempre ficam dando palpites que não dá certo. Eu acho que a minha ideia é muito foda, mas eu tenho medo de expor, porque vai que nem é tão foda assim, eu tô achando que é, ou vai que as pessoas não gostam, vai que o chefe não gosta, vai que o coleguinha fica com raiva de mim, enfim. E aí você nunca fala. Você vai guardando, vai guardando, vai guardando. Esse passo da coragem é você chamar lá sua amiga, seu marido, alguém que você confie e conta, e se expõe, e deixa-se vulnerabilizar. Esse é o passo de coragem. É aos pouquinhos. E para dar esse passo de coragem, você vai precisar das ferramentas de apoio. Você vai precisar, muito provavelmente, de várias ferramentas de apoio, para você conseguir desenvolver o próximo passo, que é o ser boa o bastante. É sair do lugar daquela ferida da autocobrança, de ficar achando que tudo que você faz nunca é bom o suficiente, ou não, tanto em quantidade, eu nunca faço as coisas todas que eu deveria fazer, e você fica se cobrando por isso, como também em qualidade, de achar que você não é bom o bastante naquilo que você faz. Essas ferramentas de apoio, tanto ferramentas e aqui pessoas, a psicoterapia, a terapia floral, uma mentoria, um grupo de mulheres, a gente vai entrar, aprofundar nas ferramentas que a gente pode ter de apoio. E você vai desenvolvendo essa autoconfiança, essa visão de sou boa o bastante, eu posso não ter feito aquela lista de 14 coisas que eu queria fazer hoje, mas eu fiz 10 coisas e eu fiz bem feito, vou dormir tranquila. É essa sensação de tranquilidade que você vai desenvolvendo até chegar aqui no destino, que não é a coragem em si, mas é a autoconfiança. É você conseguir desenvolver isso, a coragem, né, o GPS da coragem, a coragem ficou aqui no meio, porque ela é o primeiro passo, ela é essa força de ação que te impulsiona para você chegar em algo mais concreto, em algo que vai ser de longo prazo, que é a autoconfiança. Esse é o melhor caminho. Você vai desenvolvendo essa autocompaixão, a autoeficácia. E aí a gente tem 7 As, né? Tem outros As. Tem o amor próprio, tem a autoimagem. Tudo isso vai se fortalecendo à medida que você vai se expondo, que você vai deixando se vulnerabilizar, que você vai se permitindo experienciar a vida. E isso vai te levando à confiança, à autocompaixão, a entendendo que, bom, hoje eu fiz tudo o que eu podia com o que eu tenho, tanto no trabalho quanto em casa, como mãe. Isso aqui pega muito as mães, né? Nossa, mas eu precisava de ter feito a comida do meu filho, eu que tenho bebê, precisava de ter feito a comida do meu filho com 5 cores de legumes e verduras e eu não fiz. Essa semana foi uma loucura, eu não consegui fazer nada e ele tá jantando macarrão. E ele fica se cobrando e fica se culpando, e eu sou uma péssima mãe. Gente, calma. Ele tem a vida inteira. Foi só uma semana ruim. Todo mundo tem uma semana ruim. Não tem problema nenhum. É desenvolver essa autocompaixão, é largar o chicote que a gente pega para se dar, é aprender a falar consigo mesmo, igual você acolhe uma amiga, igual você fala assim, calma, fulana, relaxa, você é uma ótima mãe. É falar isso para si mesma. E isso você vai conseguindo fazer juntinho com a autoeficácia. Um exercício ótimo, de vamos entrar aqui em ferramentas, é outro que eu nem coloquei aqui, mas eu lembrei agora. Um exercício, eu compartilhei no grupo esse exercício, na verdade. Fez parte de um dos materiais que eu coloquei no grupo de autoeficácia, um exercício simples de você conseguir
Peraí, deixa eu mudar aqui. Aqui. Muito ruim, não tô vendo ninguém aqui. Pronto. É você escrever os seus méritos do dia. Você pegar uma folhinha mesmo, um caderninho, uma agenda, escrever no seu celular, naquele grupo que você tem com você mesmo. Todo dia, antes de dormir, você vai escrever os seus méritos. Ou quando você lembrar, se não lembrar durante o dia, é escrever antes de dormir. Criar esse ritual. O que eu fiz hoje que eu mereço um parabéns, sabe? Porque você vai perceber tanto de coisa que você faz. Que na maioria das vezes, acaba o dia, você tá morta, exausta, parece que te atropelaram e você não viu, né? Não montaram a placa do caminhão. E aí você tem aquele sentimento assim, nossa, mas eu não fiz nada. E você fez. Só que um dos trabalhos das mulheres é justamente essa carga mental. É a preocupação lá com as 5 cores dos legumes, que é só a mulher que tem. E isso te tira energia. Hoje eu consegui, você vai anotar tudo. Você tinha se proposto a tomar mais água, porque você precisa cuidar da sua saúde. Tomei os 2 litros de água, anota. Se dá os parabéns por isso. Hoje eu consegui fazer a comida do meu filho, com as cores dos legumes lá. Anota, você merece esse parabéns. Hoje eu consegui tirar 5 minutos para mim fazer uma oração, fazer uma meditação, tomar um banho tranquilo. Anota. Anota tudo que você conseguiu fazer, porque você vai perceber a lista gigantesca de coisas que você faz todos os dias. Isso vai aumentando a sua autoeficácia. Você vai entendendo que você faz sim, que você é foda, que você consegue. E isso vai te estimulando cada vez mais. Compartilhar com outras mulheres. Aquela situação da vergonha, da culpa, a gente consegue diminuir compartilhando. E pode parecer contraditório, ah, mas eu tô com vergonha e eu vou compartilhar. Sim, porque é justamente por você ficar presa nessa vergonha de exposição do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar de você, que essa vergonha vai aumentando e vai te encurralando, vai te deixando com medo. E você não consegue mais sair. Às vezes a gente já se encurralou tanto, a gente se fechou nesses muros aí da vergonha, dos medos, que a gente não consegue compartilhar. E a saída para você se curar dessa vergonha, desse medo, é compartilhar com outras mulheres, porque nós passamos por situações muito similares. Ah, então eu vou compartilhar com todas as mulheres que eu convivo. Não, gente, não precisa. Você vai compartilhar com a sua melhor amiga, com o seu esposo, que seja, com alguém muito próximo do trabalho. Compartilha com uma pessoa que você confia. Para que é isso? Para você receber empatia, para você perceber que provavelmente aquela pessoa vai te contar uma outra situação que aconteceu com ela, que ela também sentiu vergonha, que ela também tinha ficado com medo. E aí você vai se sentir aliviada, acolhida, compreendida, e a vergonha e o medo vai diminuindo, e você vai conseguindo dar mais um passinho. E aqui eu trouxe algumas soluções e ferramentas rápidas, práticas do dia a dia, para você já usar hoje. Visualização. A gente tem muito disseminado a questão do pensamento. Pensamento é poder, pensamento atrai. Realmente, atrai, é poder, porque é energia, né? Só que antes do pensamento, é muito importante a percepção do nosso corpo, porque o nosso corpo, ele sente primeiro, ele registra primeiro. Como o medo lá é uma emoção básica, a gente sente no corpo. É as mãos que fica suando, é a respiração que fica ofegante, é o corpo que sente primeiro. E aí o corpo manda aquela informação e o cérebro processa, por isso que a gente entende que é o pensamento. Mas essa visualização ajuda muito nisso, a criar novos caminhos neurais. Então você vai pensar, eu quero me sentir mais segura, mais confiante. Como que eu vou me sentir? Meus pensamentos vão estar mais serenos, vou estar conseguindo desenvolver as coisas com calma.
sem me atropelar, eu vou conseguir dizer não em tal situação. Você vai pensar no seu, um objetivo seu, fechar seu olho e visualizar. Ver você naquela situação, num lugar tranquilo e sentir no seu corpo como que é já viver essa situação de tranquilidade, de confiança, de segurança interna. Porque aí o seu corpo, ele já vai criar essas sinapses, ele já vai saber esse caminho, é mais fácil de chegar. Porque depois você vai só precisar de traçar até lá. Ele já consegue. A sensação de bem-estar, e aí tem as pesquisas, né, que falam muito isso. Todo mundo usa o exemplo do mar. Se você fechar o olho e se imaginar caminhando na praia, aquela sensação, o seu cérebro vai entender que você está lá na praia. O benefício que você vai ter vai ser como se você estivesse lá na praia, se você conseguir imaginar isso. É a mesma coisa. Outro exercício, meditação e respiração. Aqui, muita gente pensa assim: imagina, meditação não é para mim, é para quem é muito zen. Eu não consigo, eu não dou conta de ficar sentada em silêncio. Mas não é isso. A meditação é um treino. Por isso que eu coloquei juntinho com a respiração. Porque ela é um treino da mente e ajuda muito a gente treinar a respiração junto. Põe o relógio despertar 3 vezes por dia para você respirar. É isso mesmo. O relógio vai despertar para você respirar direito. Essa respiração que a gente tem aqui, ó, que fica ofegante, ela faz mal, ela dá ansiedade. O bebê, a gente nasce respirando direito. Então, quando a gente quer ver se o bebê tá vivo, né? A gente olha a barriguinha dele, ou põe a mão na barriguinha dele, ou aqui, né? Ver se tá respirando. Mas aquela respiração é a respiração correta, que vem aqui no diafragma, aqui embaixo, porque precisa entrar o ar e encher toda a nossa caixa torácica, todo o pulmão de ar. E quando a gente respira até aqui, gente, é menos da metade. Então a gente fica sentindo ofegante. A gente não consegue trazer aquilo que é principal para a gente, que é o ar. A gente traz só pela metade do caminho. Então, isso prejudica muito o nosso estado mental. Então, para e respira, aprende a respirar. Põe a mão na barriga e leva o ar lá embaixo. Faz isso 3 vezes no dia. Isso já vai ser um treino que vai te ajudar a acalmar. Se você sente muita crise de ansiedade, faz esse exercício. Vai para o banheiro, se está num lugar que né, não dá para ficar de olho fechado, respirando. Vai para o banheiro, respira. E a meditação é o treino da mente, é o treino de você estar presente no aqui e no agora. Não consigo parar, sentar e ficar em silêncio e não precisa. Você pode pôr uma meditação guiada. Você pode simplesmente prestar atenção, se você faz uma caminhada, por exemplo, você pode prestar atenção nos seus passos enquanto caminha, na sensação do chão, prestar atenção naquilo que você está fazendo é meditação. Aí eu posso colocar uma música e dançar, simplesmente prestando atenção na letra da música. É uma meditação. Eu vou lavar a louça e vou prestar atenção como que está aquela água, como que está o sabão, se está quente, se está frio, enfim, prestar atenção, comer prestando atenção na textura dos alimentos, no sabor, isso é uma meditação. E você está treinando a sua mente. Do mesmo jeito que você vai na academia e treina seu corpo para ficar bem, para se sentir disposta, a mente é a mesma coisa. Isso vai te trazer muita tranquilidade, muito foco, e isso automaticamente traz confiança em você mesmo. A compreensão da ciclicidade da natureza. Isso aqui é um outro fundamento que eu uso muito na minha forma de trabalhar. Que eu uso muito, não, que eu uso sempre. É um dos fundamentos. Por quê? Nós somos natureza. E a gente está nesses ciclos. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo o outono. Antes até de entrar aqui, eu estava vendo stories de uma amiga, enfim, desesperada, por conta de tudo que está vivendo, né? Quando a gente entende essa ciclicidade, essas situações, elas vão se amenizando,
porque a gente compreende que são ciclos. A gente vai entendendo, por exemplo, que agora no outono é o momento da natureza em que as coisas estão indo embora, que as árvores estão soltando as folhas e que essas folhas vão virar adubo para florescer lá na primavera. E isso acontece com a gente. É hora de que, se a gente não sabe disso, a gente não tem consciência disso, a gente vai levando porrada, porrada, porrada. Vai acontecendo as coisas na nossa vida justamente para a gente desapegar. Desapega. É hora de ficar livre do que você não quer mais, de tudo que te faz mal. Pode ser um hábito seu, pode ser alguém da sua convivência, pode ser um desapego material também. Esse é o momento que a gente vive no outono. E assim com outras coisas. E essa ciclicidade na natureza, para nós mulheres, é muito mais forte porque a gente tem o nosso ciclo menstrual. Então, eu sabendo disso, eu compreendo em que tem momentos de plantar, tem momentos de adubar aquilo, de cuidar, de colocar energia, mas você só vai colher fruto daqui a um tempo. Você não vai plantar hoje e colher amanhã, você não vai plantar banana e colher laranja. Vai levar um tempo. E você conhecendo isso, você sabe exatamente o momento de plantar, o momento de cuidar, o momento de colher, como aproveitar essas energias, e você vai compreendendo isso. Eu, antes de entender isso daqui, o inverno, para mim, era um pesadelo, era o terror. Todo mês de julho, eu vivia assim, nas minhas trevas. Era um terror, eu sentia uma angústia, eu não sabia o que era aquilo, minha vida estava aparentemente boa, não tinha acontecido nada demais, e eu sentia aquela angústia, aquela coisa ruim. Por quê? Hoje eu entendo. É um movimento da natureza, da gente realmente olhar para aquilo que não está tão legal, para a gente ficar mais introspectiva, para a gente recalcular a rota da vida e avaliar se realmente é aquilo que a gente vai continuar vivendo, para lá na primavera a gente florescer e botar força nos projetos que a gente quer. Acessar a ancestralidade. Isso aqui, só de perguntar, de observar para os nossos familiares, os mais velhos, a gente já vai ter, assim, um grande manual de instruções nosso, porque a gente vai entendendo o que que realmente é meu, o que que nem é meu e que eu estou vivendo e que eu estou passando e que eu estou reproduzindo. E também acessar essa ancestralidade para entender hoje, mas também para buscar sabedoria, para buscar força. Porque os nossos ancestrais, eles passaram por muita coisa para hoje a gente estar vivendo o que a gente está vivendo. A luta das mulheres, né? Muitas morreram para hoje a gente estar conseguindo aqui conversar sobre as coisas. E aqui tem uma força muito grande. E aí a quinta ferramenta que eu trago são os florais de Bach. Até já expliquei que os florais eles vão atuar elevando a nossa vibração, a nossa potência. Tudo aquilo que a gente tem de bom em nós, os florais elevam. Por isso que os florais eles são tão especiais. Eles são aquele empurrãozinho, aquela força que falta. Quando você fala, nossa, mas parece que eu estou fazendo tudo, mas falta um negócio. Os florais, ele entra nesse lugar. São todos os dias, você vai tomar. Esse aqui é uma fórmula floral, uma forma do floral de bar. Você pode mandar desse jeito para a farmácia de manipulação. Olha, eu quero um floral de bar com mimos cerato central. Mimos vai te trazer coragem. Cerato vai te fazer fortalecer os seus desejos, aquilo que você realmente quer, aquilo que realmente é da sua alma. E o centauro vai te ajudar a executar isso, a falar não quando precisa ser falado. Toma 4 gotas 4 vezes ao dia, gente. Em um mês, isso aqui, ó, você já vai estar muito, muito diferente. E você vai conseguir reapropriar de quem você é. Fazendo só essas práticas aqui, já vai mudar demais. Mesmo você tendo passado por situações difíceis, mesmo você tendo essas 3 feridas que a gente conversou, deixa eu interromper aqui, que eu citei.
ainda assim é possível você viver de uma forma que seja harmônica com a sua alma, com aquilo que você realmente veio fazer, assim como o patinho, né? A história do patinho feio, ele começa. Primeiro existia a pata, que estava lá chocando os seus ovos. E já ela chocando, ela percebeu que tinha um ovo diferente. Passou uma outra pata e falou assim: não, aquele ali, aquele ovo grande, não choca ele não, porque não vai dar certo. Aquilo ali não deve ser ovo, não deve ser ovo de pato, aquilo ali é ganso. E ganso, eu já tentei, não dá certo, e não nada. A pata velha passou e a mamãe batia e falou: ai, mas eu já estou chocando há tanto tempo, né? Vou continuar. E assim ela continuou. Os ovos foram quebrando, foram nascendo os filhotinhos, até nascer e quebrar o último ovo. Saiu uma criatura meio desajeitada, meio grande, os pés meio roxo. Ela ficou meio desconfiada, mas logo ele entrou no lago e ela viu que ele sabia nadar. Então ela ficou tranquila, falou: ah, é meu filho mesmo, tá nadando bem. E a vida ali na comunidade foi acontecendo, sempre o patinho sofrendo bullying, ficando de lado, apanhando dos outros. E a mamãe pata sempre defendendo o seu filhotinho. Só que ele vivia de escanteio, ele vivia isolado, ele vivia triste. A mamãe pata cansou. Ela já cansou de defender ele, ela já estava exausta e ela falou: olha, eu realmente queria que você não existisse, que você fosse embora. Até o patinho ir embora. E ele fugiu. Ele passou por muita coisa. Aí ele encontrou uns gansos. E aí tinha uns caçadores que tentaram pegar esses gansos e pegar ele. E ele fugiu nadando. Depois ele encontrou uma casa que morava uma velha, um gato e uma galinha. E aí nessa casa, o gato falava assim para ele: mas para que que você serve se você não caça camundongos? E a galinha falava: mas você nem bota ovo, você bota ovo? Então para que que você serve? E aí o patinho falava: ah, mas eu gosto mesmo de ficar debaixo do céu ou então debaixo das águas. E o gato e a galinha rachou o bico do patinho e aí começou a fazer mais bullying com ele e falar que ele não servia para nada, que ele era muito feio, que ele não botava, que ele não caçava. E aí o patinho fugiu de novo. E assim começou um inverno muito rigoroso. Ele estava congelado no laguinho. Ele tentou, né, ficar sempre se movimentando, mas ele congelou, ele não deu conta. E passou um lavrador e salvou a vida dele, levou ele para casa. Só que chegando lá, aconteceu mais um tanto de coisa, ele todo atrapalhado, com muito medo de tudo que ele já tinha vivido. Ele se destrambelhou, caiu na farinha, caiu no leite, e a esposa do lavrador ficou muito nervosa e botou ele para fora de novo. E aí ele foi, mais um lago. Nesse novo lago, ele avistou lá no céu umas aves muito bonitas. E aquelas aves chamou muita atenção dele. Ele olhou aquilo e ele respondeu. Ele respondeu com um grunhido que ele não sabia que ele tinha. Mas as aves foram embora e ele sentiu uma tristeza muito grande de novo. E aí ficou ali até o inverno passar. E a primavera voltou e ele conseguiu sobreviver de casa em casa, de lago em lago. Ele sobreviveu. Quando a primavera voltou, ele abriu as asas, alçou um voo, viu todo o pomar onde ele estava, o lago. Ele conseguiu ver as crianças brincando, o frio já não estava tão rigoroso. E ele avistou lá de cima aquelas aves magníficas, tinham três delas no lago. Ele ficou muito nervoso, mas ele pensou: meu, tem que ir lá, alguma coisa chamava ele. Ele desceu de novo, e aí os cisnes, né, que eram essas aves magníficas, foram aproximando dele, e ele foi ficando com medo. Ele pensou: meu Deus, eles vão me matar, porque ele já tinha sofrido tanto na vida. E ele pensou assim: ah, mas pelo menos eu vou morrer por essas aves muito bonitas, né? Melhor do que por uma ovelha, por um gato, por um caçador. E ele abaixou a cabeça esperando morrer. Quando ele abaixou a cabeça, ele viu quem ele era de verdade. Ele percebeu refletido na imagem a mesma ave que ele tanto admirava. Ele se percebeu cisne e os outros cisnes aproximou
que deram carinho e foram conhecer ele. E aí a vida continuou seguindo, né? Com outra pata chocando, as crianças brincando. E assim como o patinho, que passou por tanta coisa, por inverno rigoroso, por quase morte várias e várias vezes, você também pode fazer essa trajetória, ter tido essa trajetória de vida e ainda assim se curar, se reconhecer cisma que é, reconhecer as suas potências, as suas virtudes, sair desse lugar de insegurança, de medo, para um lugar de autoconfiança, de liberdade de ser quem você é, de liberdade de se mostrar como cisne, de se descobrir como cisne. Às vezes, nessa trajetória toda, nessas feridas todas, você já nem sabe mais aquilo que realmente você é. E foi pensando nessas feridas e nessa trajetória que eu criei a mentoria Mulheres Cisnes para curar essas três grandes feridas femininas. Vou compartilhar aqui de novo para mostrar para vocês. A mentoria Mulheres Cisne, ela foi pensada para resgatar a sua segurança interna. É mais, é além da coragem, é para resgatar a sua potência, para você viver uma vida com disposição, com autoconfiança, uma vida realmente que faça sentido para você. Para quem que é essa mentoria? É para as mulheres que se sentem cansadas, inseguras, insegura no trabalho, insegura numa relação, ou numa relação que já estejam insegura de entrar numa relação, porque já tem muito medo de sofrer, porque já sofreu demais. É para quem sente que a vida está travada, que nada faz sentido, aquela sensação de vazio, que você está trabalhando, mas você não gosta do seu trabalho, que você está numa relação, mas essa relação não está tão boa assim, que você quer realizar um grande sonho, mas parece que nada dá certo. Para essas frustrações de não conseguir se posicionar, de não conseguir emitir a sua opinião, de falar o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer. É para você enxergar o seu potencial. São para mulheres que desejam viver com mais qualidade, que desejam autoconhecimento, uma vida com mais significado, com mais sentido. Vai preencher esse vazio. Você vai realmente entender quais são as suas virtudes. O que você tem aí dentro que você não está nem enxergando? Qual que é esse caminho para a autoconfiança, para viver com segurança, para se posicionar? A mentoria ela é em grupo e ela é totalmente online. Eu dividi em 4 fases, justamente porque existe um caminho. Ela é toda pensada, uma metodologia criada para você sempre estar em movimento. Eu vou passar por cada fase dessa, vou mostrar para vocês a mentoria por dentro. A primeira fase é o mapeamento do eu, para você realmente conseguir identificar como você está. A segunda fase, a gente vai entender tudo aquilo de ciclicidade, da natureza, do feminino, da lua. A terceira fase vai ser aprofundar, das raízes ao movimento. É você ir lá na sua ancestralidade, descobrir quais são as crenças que mais estão te impedindo de avançar e conseguir traçar um plano, traçar um passo a passo para realizar. E a Fase 4, a aceitação da natureza. Aqui a gente vai entender os remédios da natureza, vai realmente viver essa ciclicidade. São 3 meses de mentoria distribuído nessas 4 fases, 4 encontros que vai ser sempre ao vivo aos sábados às 9 horas. Vai ser no primeiro sábado do mês, a gente começa agora em maio. A gravação vai ser disponibilizada quando você não puder estar ao vivo e também depois para você assistir de novo. Um acompanhamento integral no grupo exclusivo do WhatsApp. Vai ter, e é um grupo, gente, é uma mentoria. Então, é um acompanhamento muito próximo. O tempo todo eu vou estar no grupo com vocês. A gente vai ter o encontro ao vivo, a gente vai ter material, material básico, apostila, material de apoio, meditações gravadas.
Mas toda semana vai ter uma prática. E isso aqui é algo muito importante da metodologia da mentoria, porque é o que vai permitir você realmente traçar esse passo a passo que vai fazer você confiar em você mesmo, vai fazer você aumentar a sua autoeficácia, a sua autoimagem. São essas práticas semanais e você sempre ter apoio lá no grupo. A fórmula de florais de Bach nos 3 meses. Vão ser 3 fórmulas florais. De acordo com cada fase, de acordo com aquilo que a gente está vivendo, é uma fórmula floral específica. O Diário da Mulher Cisne, ele vai te acompanhar durante esses 3 meses. Dentro do Diário da Mulher Cisne, tem várias coisas. Tem o Diário das Emoções, tem as listas que a gente faz das virtudes, daquilo que faz o coração vibrar. Tem aquela atividade dos méritos que eu passei aqui, ela tá dentro do Diário da Mulher Cisne, enfim. Tem Roda das Emoções, tem muita coisa para você se conhecer, para você conseguir gerir suas emoções, sair dessas situações de caos, conseguir enxergar as soluções e não só ficar preso nos problemas, não ficar só preso nos medos, mas conseguir romper com isso e derrubando esses muros que você construiu, que construíram, né, em volta da gente, das mulheres, de medos, de inseguranças. Você vai conseguir, com essas ferramentas, todos os dias estar comprometida com você mesmo, de desenvolver esse caminho e com apoio, com alguém falando, olha, hoje você vai fazer isso. Não adaptou? Então tenta tal coisa. Eu vou estar sempre ali falando para vocês. Olha, agora a gente está na época da lua tal. A lua tal, você pode se sentir de tal e tal jeito. Faz determinada ação nessa fase que você vai se sentir melhor. A gente vai estar sempre juntas. E essa turma vai ter 2 bônus. O bônus Workshop Pensamentos Serenos, que a gente vai ver várias técnicas de meditação e outras de visualização, de respiração, para você conseguir se autorregular, para você conseguir manter essa mente tranquila. E o bônus, que é só para as 3 primeiras, porque essa aqui é uma fórmula floral específica de ambiente, que eu vou montar apenas para as 3 primeiras inscritas na mentoria. A fórmula floral de ambiente, ela é muito boa, porque você vai cuidar, você vai estar tomando de um floral para você, e você vai estar cuidando da sua casa. E automaticamente, ao cuidar da sua casa, você vai cuidar das pessoas que estão morando ali também. Então, indiretamente, você cuida do animal de estimação, do filho, do marido, de todo mundo que está circulando ali. Tudo isso, se você fosse comprar separado, só a mentoria, gente, com todo o acompanhamento, com as aulas, com as gravações, com os materiais, seria R$ 997. O bônus, que é só esse bônus do workshop, seria R$ 97. E o bônus da fórmula floral para o ambiente seria R$ 67. Tudo daria 1.161. Só que, fechando nessa oportunidade, tá apenas R$ 597 no Pix. Ou então você pode dividir pelo link de pagamento em até 10 vezes. E aí vai ser um acréscimo conforme o link mesmo do cartão. Então, tá uma oportunidade incrível. Eu vou compartilhar com vocês a mentoria por dentro, para vocês verem como que tá cada fase. Deixa eu voltar aqui. Eu quero passar com vocês as transformações. Então, para quem é? Já relatei aqui, né? Já falei com vocês. Como? Mas como eu vou atingir isso? E é através dos fundamentos. Você vai fortalecer a sua autoconfiança, autoestima, amor próprio,
através dos fundamentos que eu trago, dos conhecimentos dos ciclos da natureza, da ancestralidade, dos saberes femininos, dos florais de Bach, e com apoio o tempo todo, não só meu como com olhar técnico, profissional, de terapeuta, de mentora, né, que vai te falar, olha, esse caminho aqui para o seu dia a dia, para a sua forma de viver é melhor, vai funcionar mais essa atividade, vai funcionar mais para você escrever tal horário, vai funcionar mais você fazer determinado exercício, determinada meditação. Ah, tá com alguma crise de ansiedade, então vou orientar você. Mas além do meu apoio, do apoio das ferramentas que eu vou trazendo, dos próprios florais, também tem a força do grupo. Estar entre mulheres é uma força muito grande, porque a gente passa por situações muito similares. Então você aprende não só com as suas questões, com os seus erros, os seus acertos, mas também com os erros e acertos da outra. A criação do vínculo num grupo de mulheres é algo assim transformador, muito poderoso. E aqui, quem você vai se tornar? Por que eu vou fazer essa mentoria? Porque você vai se sentir mais confiante em você mesmo. Você vai conseguir desenvolver hábitos que vão te trazer bem-estar, coisas que você não conseguia perceber, não conseguia fazer por falta de motivação, por não entender o porquê você precisaria fazer aquilo, por não entender às vezes os benefícios daquilo. Na mentoria você vai conseguir desenvolver esses hábitos. Conhecer-se, identificar suas emoções, saber gerir elas, aquilo que eu falei, ter as ferramentas para passar pelo caos da vida sem ser engolida por ele, sem ficar em posição fetal 3 dias seguidos sem saber o que fazer da vida. Você vai ter as ferramentas para passar pelas situações. Você vai aprender a organizar a sua rotina de acordo com os seus ciclos, aquilo que a gente conversou, dos ciclos da natureza, dos ciclos da menstruação, das fases da lua. Cada fase, cada período, ela tem uma energia que pode te beneficiar em alguma atividade. Então, você vai aprender a viver dessa forma, e não só do calendário de segunda a sexta, de janeiro a dezembro. Você vai aprender a viver a partir da energia da natureza. E isso vai te potencializar, sim, e te evitar muito sofrimento. Você vai conseguir identificar suas virtudes, os seus sonhos, aquilo que alimenta sua alma. Então, você não vai mais sentir aquela sensação de vazio, de falta de energia, porque você vai realmente viver com aquilo que é essencial para você. Mais conexão, mais paciência, mais tranquilidade, mais tolerância para lidar com as pessoas. Consequentemente, seus relacionamentos vai ser mais saudáveis, você vai conseguir aprender a se expressar, porque você consegue se entender melhor. Você se entendendo melhor, você sabe aquilo que você quer para sua vida. Você sabe para onde você está indo, você sabe aquilo que é importante para você, você sabe quando te fere, e aí você vai aprender a expor isso, a falar sobre isso. Naturalmente, seus relacionamentos vão ficar mais saudáveis. Vai ter mais disposição, mais energia. Isso do próprio floral, você já vai sentir essas mudanças assim, dentro de 15 dias você vai sentir. Você vai se sentir pertencente, porque tem outras mulheres cisnes junto com você, te apoiando. Vai ter eu te orientando, te mentorando o tempo todo com os recursos, com as ferramentas. Fortalecerá sua autoestima, aqueles 7 As que a gente conversou. A autocompaixão, autoconceito, autoimagem, autorreforço, autoeficácia, a gente vai aprofundar e desenvolver eles. Melhora de dores no corpo e na ansiedade. Isso daqui eu até coloquei depois de uma mentorada trazer esse feedback para mim. Porque no início ela sentia muitas dores no corpo, ela somatizava muito as questões emocionais. E aí, para ela, a maior transformação da mentoria foi não sentir mais dor, não ter mais impaciência, não sentir mais incômodo no ciclo menstrual. Então, eu coloquei aqui essa transformação também. As crises de ansiedade, ela estava passando por um momento de vida muito difícil, que ela estava se sentindo muito ansiosa. E mesmo passando por essa situação,
ela conseguiu diminuir drasticamente a ansiedade. Então, você vai se tornar essa mulher autoconfiante e segura, ser capaz de passar pelas situações difíceis da vida sem perder esse equilíbrio interno, sem perder a confiança em você mesmo, que você consegue fazer tudo o que você se propõe a fazer. E aqui as 4 fases. Na fase 1, é o mapeamento do eu, as mães em mim. E aqui a gente vai aprofundar em cada elemento da história do patinho feio, nos elementos culturais, históricos, no objetivo da mentoria, no objetivo de cada uma, no mapeamento dos 4 corpos, para você saber da onde você está partindo. A fórmula floral e uma prática. Toda fase vai terminar com uma prática. Todo encontro nosso vai ter alguma coisa para você fazer. Ah, eu não tenho tempo, não vou conseguir. Calma. São práticas pensadas justamente para você fazer no seu dia a dia, na sua correria, né? É claro que a gente vai começar a desenvolver novos hábitos, mas dentro da sua realidade, não é nada, não é bicho de 7 cabeças. Você vai conseguir fazer todas as práticas. Eu te garanto isso, que a gente vai adaptando também conforme a realidade de cada um. A fase 2 é a fase da ciclicidade e dádiva. A gente vai aprender tudo isso de natureza, de fases da lua, de ciclo, de como que eu mapeio, a mandala lunar, do ritual do planta sua lua, o que que é isso, qual que é o benefício que isso vai me trazer, o floral e as práticas. A fase 3 é a fase mais densa. É quando a gente vai lá nas raízes, a gente vê como que funcionam os nossos níveis de aprendizado, entra nos níveis neurológicos, o que que é importante, o que que está mexendo, quais são as crenças que estão me atrapalhando, como que eu identifico essas crenças. Então, vai ter vários exercícios aqui, ó, para você conseguir finalmente trazer esse movimento para sua vida. E a fase 4, que é a aceitação da natureza. A gente vai entender a ilusão da estabilidade, o feminino e o masculino ferido, o que que isso vai estar influenciando na nossa vida, os remédios na natureza, a avaliação final dos 4 corpos, de como que a gente chegou no final dessa mentoria, dos resultados, e a celebração, o rito da mulher cisne. Quando é o seu momento de olhar para aquela água, igual o cisne. Deixa eu interromper aqui. De você olhar para o lago e entender que você é cisne, que você não é pata, que você pode ter passado por situações difíceis, por invernos rigorosos, que você pode ter morrido várias vezes, no sentido figurado, né? Porque a gente morre muitas vezes durante a vida, porque faz parte, né? São ciclos. Mesmo você tendo todas essas feridas da insegurança, da autocobrança, dos medos, da baixa autoestima, você consegue resgatar essa segurança interna. Você consegue viver com a liberdade de ser quem você é. Você consegue resgatar suas virtudes, seus sonhos, de conseguir viver com alegria de vida, com a alma preenchida, de trazer aquele brilho nos olhos de novo, de você viver realmente, de você deixar de só existir, de só fazer as coisas por fazer, você realmente ver sentido na vida. A mentoria Mulheres Cisnes, assim, traz muita transformação. É um acompanhamento que eu faço muito próximo. Então, são grupos pequenos. São no máximo 6 mulheres. Então, eu vou estar muito perto. Mesmo que seja em grupo, eu vou conseguir olhar individualmente para as questões, dar a atenção que vocês precisam para chegar no final desses 3 meses realmente reconhecendo todo o potencial que você pode e tá aí. Você precisa trazer para o mundo, que a sua alma pede, que você quer, que você merece essa vida e não está conseguindo sozinho. Então, a mentoria Mulheres Cisnes é para você. Você vai fazer a sua aplicação pelo formulário. Eu vou colocar nos grupos, vou colocar no meu Instagram. E
fazendo essa aplicação, tem dúvida? Preenche a aplicação, eu vou entrar em contato com cada uma, tanto de dúvidas, será que a mentoria é para mim? Será que eu consigo? Será que dá tempo? Qualquer dúvida que você tiver em relação ao conteúdo, como que vai ser, como também em relação à forma de pagamento. Eu vou entrar em contato com cada uma para a gente combinar tudo isso no individual, ver as questões de cada uma, para a gente finalmente iniciar a nossa jornada em maio, no dia, deixa eu ver, no dia 4 de maio, que vai ser sábado, a gente vai iniciar a nossa jornada para chegar lá em agosto, todas como mulheres cisnes. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero muito que vocês sejam uma das 3 primeiras para ganhar o bônus. Não fica de fora que esse bônus está muito bom, que além de você cuidar de você, você vai cuidar também do seu ambiente e das pessoas que moram com você. E eu aguardo cada uma para a gente iniciar essa jornada de transformação, para você chegar lá no final sentindo e vivendo essa autoconfiança, essa liberdade de ser quem você é, sem medo. Um beijo.